Muito boa noite, futuro ator, identidade, futura atriz, identidade. Hoje eu já quero chegar com uma pergunta. Quero saber, para quem você faz arte? Você faz arte para você mesmo, você mesma? Você faz arte para o outro, para o público? Para quem? Existe uma resposta certa? Eu não posso afirmar que existe uma resposta certa, mas eu posso afirmar que existe uma resposta para o teatro identidade. E para te dar um exemplo dessa resposta, eu vou me utilizar do filme Homem com H, que já entrou no streaming, ainda está no cinema, inclusive isso é uma questão que se tornou polêmica, e é um ótimo exemplo de como você pode representar e responder essa pergunta. Mas, óbvio que no final do vídeo você vai ter a resposta, né? Então eu quero que você saia desse vídeo com a clareza do que é o para quem fazer arte, né? Se a gente deve fazer para um, para o outro, como que isso se dá na vida real, na vida prática. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Matheus, o mentor artístico e diretor teatral, idealizador do Teatro Identidade, e toda semana eu te trago uma aula com um tema diferente que eu espero que te ajude muito na sua carreira artística, ou basicamente nas suas criações, certo? Se você quer me ajudar, já deixa aqui o like, por favor, e sigamos, vamos nessa. Só um detalhe aqui, editora, preto e branco aqui, por favor. Perdão pela minha voz, que dá pra ver que existe uma coriza por aqui, mas é porque pelo menos por aqui tá tendo mais um pequeno surto gripal, né? Que eu espero que você não pegue, mas eu, pelo menos, já fiquei mais cheio de coriza, então peço perdão pela minha voz nesse vídeo, e é isso, vamos lá. De fato. Nos pensamentos gerais, existe uma grande dualidade. Desde o Oscar Wilde, que falava que a arte serve como, em resumo, né, uma expressão pessoal absoluta. É aquilo de mais, não só vulnerável, mas mais pessoal, que você consegue mostrar por meio dessas ferramentas artísticas, né? Até outros pontos, como o outro extremo, que seria, por exemplo, Aristóteles, falando que a arte servia como uma forma de catarse pública, ou seja, ela devia afetar as pessoas ao máximo. E esse era um grande poder da arte, né? Então a gente tem esse grande parâmetro que vai desde o extremamente pessoal até o extremamente público, até desde o eu até o outro, né? E antes de eu seguir aqui com o pensamento, já queria que você parasse e pensasse. Onde você acha que você se encaixa? Mais de um lado ou mais do outro lado? E já coloca aqui nos comentários, tá? E se puder também justifica. Por quê? O que é que você acha? Certo? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. O teatro identidade, ele vai falar que eu vou, ó, vou dar uma pausa aqui, coloca lá nos comentários antes que eu continue aqui o assunto. O teatro identidade vai falar que as duas coisas são necessárias. Que a gente vai partir de um lado muito pessoal, sim, que a gente vai construir a nossa identidade artística, mas que a gente vai entender qual é a mensagem que a gente tira da nossa identidade artística para afetar o público, para entender que nenhuma experiência é individual, que outras pessoas podem se identificar com a mensagem que eu carrego da minha vida. E isso não estou falando só da minha criação artística pessoal, estou falando de qualquer personagem que você vai interpretar, você pode colocar sim suas decisões, suas escolhas, e isso tudo vai afetar como você conta a história dessa personagem. E como você conta importa porque várias pessoas podem se conectar com a forma como você conta. E por que que eu quis trazer o filme Homem com H, né? Que é essa biografia muito bem realizada, né? O filme, enquanto estrutura, ele é uma biografia comum, né? No sentido de, inclusive, ter até as datas dos acontecimentos, então vai retratar os pontos altos e baixos da carreira e da vida do Ney Matogrosso. E a direção é muito boa, ela já traz sim pontos muito autênticos, e esse é um termo, autenticidade, que eu vou trabalhar muito aqui hoje com você, conversando sobre isso. E tem a atuação excepcional do Jesuíta Barbosa. E aqui eu quero trazer alguns pontos de como que o filme retrata esse ponto médio entre partir de algo muito pessoal, mas afetar várias pessoas no caminho. Ok? Entendidos até agora? Então vamos continuar aqui. Se é uma biografia, e aqui eu quero trazer um review misturado com o ponto de vista, a perspectiva do teatro identidade, né? De para quem você faz arte.
uma biografia, ela precisa trazer a ideia principal, que é não só quem é aquela pessoa, não só a vida daquela pessoa, mas que mensagem a gente pode contar a partir da vida daquela pessoa. Então, tem uma metalinguagem acontecendo, porque primeiro você se baseia em quem era o Ney Matogrosso e qual a jornada da vida dele. E a gente pode ver que a jornada é uma jornada muito difícil em vários momentos, porque é uma vida inteira de repressão. E ao mesmo tempo, a história de superação por trás ou de força que a gente consegue ver ali é justamente porque o Ney é um tipo de pessoa que nunca se deixou perder essa ânsia por se expressar e expressar algo muito diferente do que as pessoas estavam habituadas. E não só o diferente pelo diferente, mas era algo animalesco que sempre esteve dentro dele. Então essa mensagem, ela é muito em volta da busca pela sua liberdade, de ser quem se é e de até às vezes não, quase sempre confrontar o público, mostrando que você ou se incomoda ou se atrai por mim, porque eu tenho algo muito animal e primitivo que eu me permito mostrar e ser. E muitas vezes existe um tabu criado por cima disso, porque vocês acham que vocês são todas pessoas civilizadas, mas no final das contas, vocês só são bichos que se organizaram socialmente. Então, pelo menos eu admito essa parte minha e eu tento lidar com ela da melhor forma possível, ao invés de tentar mascarar e ficar julgando os outros, né? Eu me estendi um pouquinho aqui na mensagem, a mensagem no final das contas pode ser resumida como uma busca por liberdade, né, de se expressar e de ser, mas eu me estendi porque eu acho que essa é uma mensagem muito forte. E algumas pessoas, dentro e fora do teatro de identidade, podem se confundir com o que é essa mensagem, né? Ah, mas então quer dizer que se eu só expressar a mensagem na minha vida, isso já vai ter impacto? Não, não necessariamente. Porque às vezes você só expressa por expressar uma coisa que você está sentindo e por não fazer sentido algum para o outro, ou por não ser uma expressão que foge do molde da sociedade, não vai ter impacto algum. Ou vai ser algo muito terapêutico que você quer lidar ali, ou você só está contribuindo para o padrão que é reproduzido, né? E o que eu quero falar com isso é porque, por exemplo, muitas pessoas acham que não tinha validade o que o Ney se propunha a fazer, porque nem Mato Grosso, quando ele se expressava, ele não estava nem aí no que os outros esperavam para ver necessariamente. Claro que em tal ponto ele começou a construir a narrativa dele para que se encaixasse mais com o que o público dele queria ver dele, né? Mas no início, principalmente no início, ele tinha essa coisa mais crua de simplesmente mostrar o que eu sou. Mas no caso do Ney, que é uma pessoa LGBT, em um momento em que, sim, algumas coisas eram mais permissivas no contexto que ele estava, mas ainda assim era um contexto muito repressivo, muito é, aprisionante, não só dentro da casa dele, mas também depois, quando ele parte para o mundo e ainda quer se expressar, mas em vários momentos ele vai encontrar obstáculos, porque o mundo reprime identidades. Olha só, teatro é identidade, por isso que algumas identidades importam muito também para serem mostradas artisticamente. Então, às vezes, o Ney não precisava sequer deixar algum tipo de mensagem muito claro na narrativa dele, porque ele mesmo já carregava a mensagem que era ele em cena. Uma pessoa queer, né, uma pessoa LGBT, que mostra esse lado animalesco seu, numa sociedade que reprime e tenta marginalizar tudo isso, isso é forte por si só. Isso já carrega uma mensagem por si só, não precisa de muito mais que isso. Mas ainda assim, ele fazia. E ele construía espetáculos em cima disso. Ele trabalhava aquilo que era para ser reprimido na sociedade e levava para os palcos. Então é por isso que a mensagem dele não era exatamente algo no sentido racional da coisa, de eu preciso falar exatamente disso com essas palavras, não, ele só precisava mostrar quem ele era em um tempo em que quem ele era não era permitido, não era aturado, não era gostado, não era. E por mais que não fosse todas essas coisas, era muito atrativo. Por quê? Porque ele tinha uma liberdade de ser que as pessoas simplesmente almejavam o tempo todo. E algumas pessoas que aceitavam isso delas, de tipo, caramba, eu também quero ter essa liberdade de ser,
Elas eram fãs, elas eram admiradoras. Pode não gostar da música ou da performance, mas admiravam a coragem de ser quem se é. Outras pessoas que não entendiam os sentimentos ou que não entendiam isso em si mesmas, dessa vontade e dessa até inveja dessa pessoa que está se mostrando, elas iam lá e repudiavam, reprimiam, porque elas não tinham isso entendido nelas mesmas. E é por isso que a mensagem dele, por mais animalesca, LGBT, por vezes sexualizada, o que quer que seja, era muito importante, ainda é muito importante. E é exatamente isso que o Teatro Identidade defende. É descobrir quais são as mensagens que você carrega da sua vida que importam para a sociedade que a gente vive. Para a gente quebrar injustiças e conseguir mostrar realidades diferentes para as pessoas, criando empatia. Entendendo que todos nós, de alguma forma ou de outra, a gente está sofrendo em como o sistema é, como as coisas são. Mas por meio da nossa arte, a gente consegue não só mostrar o sofrimento, mas que a partir do momento que eu te mostro a minha história e eu sou iluminado pelos seus olhos ao mostrar, a gente já se conecta e a gente pode conversar nesse sentido mais artístico da coisa. A gente cria conexão e sentido a partir do teatro, da atuação, do cinema, da arte. Mas outro ponto muito importante que você precisa entender é que não adianta só você ter uma mensagem forte. Você precisa saber como contar essa história de uma forma forte, de uma forma autêntica, da sua forma, né? Como eu falei no outro vídeo, que ainda assim respeite a dramaturgia, mas que você conte da sua forma. E é por isso que eu preciso falar sobre a atuação do Jesuíta Barbosa. Para mim é o ponto mais alto do filme. Tem muitas coisas boas no filme, mas a atuação dele é primorosa. Eu já acompanho o trabalho do Jesuíta Barbosa e eu já sei que dentro dele tem algo animalesco, tem algo muito bicho, e da melhor forma possível que eu falo isso, sabe? Tem uma conexão com algo muito visceral dentro dele, que é muito forte. E é por isso que foi uma escolha tão acertada para viver o Ney Matogrosso, que é uma pessoa que toda vez que estava no palco mostrava esse lado animalesco de uma forma muito voraz. E ele ter construído a personagem tão forte e tão autêntica foi o diferencial do filme. Porque por mais sim que a gente reconheça muito do Ney no Jesuíta, ainda assim tem ali um twistzinho, tem uma coisinha que é só dele, na apresentação dele, na performance dele. Tem alguns olhares, algumas formas de se mover, e até quando ele também está fora dos palcos, quando ele está conversando com as pessoas, tem trejeitos que até se tornam muitas vezes ansiogênicos, te deixa desconfortável porque parece que o corpo dele ou é 8 ou 80, ou tá sempre de uma forma muito tensionada, ou tá um relaxado completo que você só consegue se contagiar com isso, né? É uma performance muito forte. E não só a fisicalidade dele, a corporeidade que ele assume é muito importante, mas também como ele vai lidando com cada cena. Existem muitas cenas de tensão e libertação. O palco geralmente é o local de libertação total, mas na vida existem muitas cenas de tensão, seja tensões sexuais, então você vê em vários contextos em que ele está reprimido ainda, né? Como no exército, que ele não pode encostar no colega dele que ele gosta, porque senão vão desconfiar e ele pode ser violentado lá dentro, ele pode ser reprimido, mas a vontade é muito grande. Então essa tensão, e a tensão ela é feita nesse ponto em que você sabe que algo vai acontecer, ou quer muito que algo aconteça, mas você não pode naquele momento, que a atuação ganha muita vida, porque os atores sabem fazer muito bem esse desejo que é correspondido, essa vontade correspondida, mas que não pode ser feita naquele momento, não pode ser colocada à frente, né? E em outros momentos também tem muita tensão, mas tensão na forma mesmo do suspense, da suspensão do momento. Aquela tensão em que é perigosa, seja nos momentos em que, quando ele era criança, ele sabia que em algum momento, qualquer momento, ele poderia apanhar, ele poderia ser violentado, como também em momentos como lá na frente, uma cena que aparece a cobra e que você fica, meu Deus, como assim? Apareceu uma cobra do nada e ela pode picar alguém, ela pode ser perigosa, porque eu acho que é uma cobra coral. Não sei se é coral, na verdade, tá? Eu não sou muito bom de biologia. Mas você entende que o filme, de uma forma completa, ele é muito metalinguístico.
e ele é muito metafórico. Ele conta boa parte da história não na palavra, mas na imagem. E isso é uma forma muito potente de você contar suas histórias, entender que a maior parte dela não vai estar na palavra e nem deve estar. Não deve ser simples assim. As próprias músicas do Ney são uma forma de mostrar como lidar com isso, porque mesmo quando ele sofria imensamente, quando ele chegava no palco, ele não falava tal e qual que ele estava sentindo. Muitas vezes ele sequer falava sobre isso diretamente. Mas as letras dele são muito metafóricas. Então, você sente o que ele está passando porque ele é um performer impecável. Mas as letras, elas são para você refletir, para você às vezes se identificar, às vezes se distanciar. Mas elas são feitas de uma forma que não são tal e qual, não está sendo entregue facilmente para o público, tá colocando ali para o público interpretar também e pegar para si o que for seu. Então, vários pedaços, vários momentos, várias ideias do filme são metafóricas porque devem ser, né? Elas devem passar a ideia de outras formas. Dramaturgia não é só texto. Dramaturgia é tudo que conta a história. E naquele momento, naqueles vários momentos, na verdade, do filme, a história está sendo contada pelo figurino, pela luz, pelo cenário, está sendo contada pelo corpo, por algumas letras, está sendo contada pelo silêncio, pela suspensão, aquilo que não deve ser dito naquele momento. Entende? Então, é por isso que eu acho que o filme, por mais que sim, ele seja uma biografia tal e qual, que a gente já sabe o que vai acontecer, quase Wikipédia no sentido das informações e das datas, ainda assim eu acho que ele é muito especial por conta da atuação e das escolhas da direção de como contar essa história, que é essa história que inicia e finaliza com o Ney no meio da mata, no meio da natureza, nessa conexão que é tão importante e completando um ciclo que representa muito quem ele é. E esse é o ponto-chave. É uma criação artística que inicia na ideia de quem o Ney é, da mensagem que ele vai passar, mas também a forma da direção, do roteiro e de todo mundo que trabalha na parte criativa, de contar essa história por meio de todos os artifícios e ferramentas que puder, de forma metalinguística, de forma metafórica, mas que sempre a mensagem esteja muito em voga, seja a coisa mais importante da cena o tempo todo e que chegue no público. É por isso que eu acho que é um filme extremamente bem sucedido. Para finalizar, é basicamente isso que eu quero que você entenda. O que o Teatro de Identidade defende é que você conheça a si mesmo, a si mesma, conheça a sua arte, conheça a mensagem que você quer passar à frente. E a partir dessa mensagem, que você crie arte que impacte as pessoas, que não só faça sentido para você, mas que também consiga fazer sentido para as outras pessoas. Para que assim a gente consiga conversar por meio da arte e impactarmos uns aos outros, por meio da empatia, por meio do entendimento e muitas vezes até do surpreender, do alegrar, do entristecer, do impacto emocional. Ou seja, eu quero que você entenda que o teatro de identidade ele começa em você, mas finaliza o ciclo no outro, até o momento que a gente começa de novo, porque é cíclico. Mas não é nenhum nem outro, não é essa dualidade, como se as coisas fossem só um ou outro. Na verdade, é tudo aquilo que está no meio, certo? Eu acho que, espero que tenha ficado claro. Por favor, se tiver qualquer dúvida, fale aqui, coloque nos comentários. Ou fale lá no nosso grupo, né, na comunidade Teatro de Identidade, do WhatsApp, que eu vou deixar o link na descrição, como sempre. E eu espero que fique muito claro, principalmente a ideia de que não só quem você é e sua mensagem importam, mas importa ainda mais se você conseguir transformar numa arte que chegue nas pessoas e que chegue em todas as pessoas. Entende? Não que você precisa agradar todo mundo, mas que você precisa impactar o maior número de pessoas que você conseguir com a sua arte. Talvez esse seja o objetivo final, né? Nosso enquanto artista, que a gente consiga fazer a diferença no mundo por meio de algo que toque não só o racional, mas também os corações das pessoas. É isto, espero que tenham gostado da aula de hoje. A aula meio review, meio análise, meio impactos e perguntas. E até a próxima. Beijo.